Fazer transformação na sua vida. Esse é o tema dessa live, para que você possa se transformar. Então vem comigo. Deixa eu deixar aqui fixo. Seja muito bem-vindo, você que está aqui no YouTube também. Nessa live a gente vai estar falando sobre couraças, tudo que você precisa entender e decodificar para que você possa ter um entendimento e uma clareza sobre isso. Bom, se você não me conhece, sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, especializado em sexualidade, trabalho com Tantra, trabalho com diversas abordagens de Tantra e sexualidade, e estou aqui para poder te ajudar a você poder ter um entendimento maior, mais aprofundado sobre esse campo somático, que muitas vezes ele não é tão explorado dentro do meio terapêutico, né? Então, eh, infelizmente, as pessoas elas trabalham muito a psique, trabalham muito o campo emocional, e muitas vezes elas acabam não olhando para esse campo somático, esse campo do corpo, né? Essa corporeidade, que muitas vezes ela acaba passando batida, né? E aí a ideia aqui é a gente poder fazer um bate-papo, onde você pode estar interagindo, trazendo suas dúvidas, tanto você que está no Instagram, quanto você que está aqui no YouTube, e você poder trazer um campo de entendimento. Ambas as lives vão ficar disponíveis aqui para que você possa trazer nos comentários outras perguntas, um compartilhamento, e eu vou estar respondendo sempre que possível para um processo de tomada de consciência e esclarecimento, ok? Primeira coisa, vamos entender o que são couraças, né? Que é o ponto de partida dessa live. Couraças são estruturas energéticas que são criadas a partir de um campo de memórias dolorosas que a gente vai vivenciando, e esse campo de memórias dolorosas, ele vai sendo criado para nós, por nós mesmos, como instrumento de autopreservação. Então esse campo, ele muitas vezes ele não é percebido, mas ele é sentido. E nesse movimento de ser sentido, ele começa a pesar no campo da pessoa, aonde muitas vezes a pessoa ela não tinha clareza de como que aquela couraça ela foi se formando. Vou dar um exemplo ilustrativo só para você poder ter o entendimento e a compreensão desse processo, né? Então imagine que uma pessoa vivenciou, não foi, ela nem passou por ela só vivenciou, ela viu um acidente de carro, certo? E aí nesse movimento dela ter visto um acidente de carro, só o fato dela ter visto, ela viu a pancada do carro batendo com o outro, uma pessoa morrendo, uma pessoa ensanguentada, e isso gerou um trauma nela, só dela enxergar, ela vê aquilo como espectador. E aí, naquele momento em diante, ela tinha, por exemplo, 7 anos de idade, 8 anos de idade, e aí ela colocou um trauma de que ela não poderia dirigir, por exemplo. E aí, nesse movimento dela não poder dirigir, dela não conseguir dirigir, ela se vê como um instrumento de autopreservação. Por quê? Porque ela, quando criança, ela viu um carro batendo, e o que ela pensou no inconsciente dela? Se eu for dirigir um carro, eu posso fazer isso, e eu posso acabar eu batendo e eu morrendo, já que ela teve um impacto traumático disso lá no campo dela, né? E aí formou-se uma couraça, formou-se um campo inconsciente, aonde ali a única coisa que tinha como objetivo era ela poder sobreviver, era fazer com que ela tivesse uma estrutura de autodefesa, de autoproteção. Foi ela que desenvolveu isso daí, baseado em algum tipo de experiência. E isso acontece em vários contextos da vida da gente, situações afetivas, situações profissionais, uma demissão, uma situação de um bullying no colégio, uma situação de uma decepção amorosa, sucessivas decepções amorosas. Isso tudo vai ficando gravado no campo somático, e isso pode acabar trazendo estruturas que de repente a pessoa ela não consegue avançar, ou ela trava na vida, né? Isso a gente vai falar muito na jornada do amor próprio. Então, fica esperta que a gente está planejando para os próximas semanas, dias 11
13 e 15 de março, já aproveitando já para fazer a divulgação, vou estar fazendo a jornada do amor próprio, para você que tem um desejo de poder se transformar cada vez mais, certo? E dentro dessa jornada, a ideia é fazer com que você possa trazer um fortalecimento do seu amor próprio, para que você possa ajudar a pessoa mais importante que tem, que é você mesmo, tá? E com isso você poder se transformar, poder soltar também essas couraças e ter uma programação muito boa que eu preparei. E aqui eu trouxe uma programação muito interessante para que você possa identificar quando que de repente você possa ter sinais de que você possa ter couraças no seu corpo. Então, um dos pontos que eu trouxe e preparei aqui para compartilhar com você nessa live é, de repente, o cenário da rigidez muscular. Quando a pessoa vivencia um cenário que o corpo dela está muito enrijecido, que o corpo dela está com muitas dores no corpo, isso é um sinal de que talvez ela esteja com couraça. Isso é apenas isso é suficiente para eu trazer esse diagnóstico, Daniel? Não. Isso é um dos sintomas que vão me ajudar a poder identificar isso, certo? Mas se a pessoa está com o corpo muito rígido, se ela está com o corpo muito endurecido, isso é um indício, como por exemplo ombros, pescoço, trapézio, mandíbulas. Isso talvez esteja trazendo uma repressão de emoções. Aproveitando, inclusive, para falar sobre as questões psicossomáticas, né? Algumas pessoas têm um padrão comportamental de, em vez de botar para fora as emoções, elas acabam internalizando isso. E aí isso gera uma tendência a uma somatização dessas emoções. E aí nessa somatização, ela vai acabando guardando isso e essas emoções vão somatizando, como o próprio nome está dizendo, soma. Soma está ligado a corpo. E aí, nesse processo de eu guardar as emoções dentro do meu soma, eu começo a gerar uma tendência de uma rigidez mental, né? E aí, nesse processo, isso pode gerar uma doença física, isso pode gerar um agravamento físico no futuro, certo? E isso é um contexto que depende muito do caso. Cada caso é um caso. Outro sinal de que, de repente, a pessoa pode estar com couraças somatizadas é uma dificuldade respiratória. Então, quando você vê e pede, isso é muito comum, é uma das primeiras coisas que eu faço no set clínico terapêutico, é pedir para a pessoa respirar. Uma coisa tão simples, né? Mas para uma pessoa que está com coração, é uma coisa tão desafiante. E por que que é desafiante, Daniel? Vamos entender isso aqui. Na hora que você tem uma coraça, a coraça ela faz exatamente esse movimento aqui, ó. Ela gera uma supressão, é como se você colocasse uma camisa de força em você. E aí essa camisa de força, ela não deixa você expandir a sua caixa torácica. Mas a grande verdade é que essa sensação dessa camisa de força, ela vai muito além do que a região do tórax. Ela pode ir para o corpo todo. Ela pode se expandir para qualquer região do corpo, certo? Mas é mais perceptível nessa região da parte torácica. Então, a dificuldade de respirar, ela é perceptível para quem tem um olho clínico para ver isso, né? Claro. Para quem não tem olho clínico, isso passa batido. A pessoa, ela às vezes passa anos da vida dela tendo esse movimento de não conseguir respirar com profundidade e ela acha que isso é normal. Mas eu vou te provar que isso não é normal. Eu vou te provar isso agora. Quer saber como? Olha só. Você já viu uma criança de 3 anos de idade respirando quando ela dorme? É a coisa mais linda que tem. Quando você pega uma criança, e você foi uma criança já de 3 anos de idade, quando você pega uma criança de 3 anos de idade e você vê ela é um yogi. Ela, ela se deita com as pernas abertas, ela fica com os joelhos flexionados e as pernas abertas, tem muita elasticidade, muita flexibilidade. Por quê? Porque ela não tem couraça, né? E a respiração dela é toda aqui na parte inferior, abaixo do diafragma. É uma respiração profunda, maravilhosa, quando ela está dormindo. Então, o que é que a gente percebe com isso? Que ao longo da vida, eu, você, todas as pessoas praticamente no mundo vivenciaram essa supressão da respiração embaixo e foram para cima.
foram fazendo com que essa respiração saísse da parte de baixo e entrasse nessa parte da caixa torácica mais elevada. E isso foi a formação das couraças. Isso acaba sendo gerado em algum momento da nossa vida, certo? Não estou aqui para trazer julgamento, aqui para trazer consciência e dessa consciência você poder trazer esclarecimento, porque o entendimento ele traz esclarecimento, esse esclarecimento ele traz autopercepção e autoconhecimento. Muito bem. Outro sinal que de repente você pode estar com coraças são dores crônicas. De repente, dores persistentes, inexplicáveis, que de repente a pessoa tem em alguma área, acaba gerando um bloqueio tão demasiado que isso acaba acarretando uma somatização mais agravada no corpo. Vou dar um exemplo, só para você poder entender isso. A região da cervical, né? Essa região alta aqui. Tem pessoas que geram uma preocupação, um gradiente emocional de autocobrança tão elevado sobre elas, que o corpo somatiza essa autopreocupação como se fosse um peso, como se fosse uma bola de ferro que vai se formando e vai formando verdadeiros gomos nessa região do trapézio e cervical, né? E aí, se a pessoa não cuidar, se ela não trouxer consciência, se ela não fizer o cuidado necessário de fazer uma massagem, uma ventosa terapia, se ela não fizer, de repente, um processo de um banho de mar de vez em quando, um atendimento de apometria, um processo de liberação dessas memórias, elas vão se agravando cada vez mais. E nesse processo de agravamento, isso vai só piorando. E aí pode gerar um adoecimento tão grande que começa a barrar no meridiano que passa exatamente nessa linha lá nas costas, e aí a pessoa não vai conseguir dormir direito. Ou ela pode até conseguir dormir, mas ela acaba não conseguindo repousar, ter o descanso necessário para que esse sono aconteça. Então, é uma dor crônica, é um agravamento de uma situação de preocupação que não só somatizou, não só já formou a couraça, mas também gerou um agravamento crônico, a ponto da pessoa dormir e ainda acordar cansada. Então, isso é um sinal de que talvez ela já tenha couraças há muito tempo, talvez até anos, e não perceba que está com couraça, certo? Então, vai anotando aí, vai listando quantos desses casos de repente você já tem e você nem sabia que tinha. Vai anotando aí, tá? No bloquinho de notas, na sua agenda ou em algum canto. Você que está aqui no YouTube, fica mais fácil porque você pode ficar acompanhando, de repente, no computador e mexendo no celular, ou vice-versa, né? E assim com isso, você poder trazer anotações, tá? Aqui é uma live verdadeira aula, para que você possa trazer entendimento. Quem é que não tem, né? Quem que não tem? Essa é a pergunta. O grande lance é você entender que são camadas. São camadas que às vezes vão se densificando e que nós vamos criando, às vezes até mais camadas. E se a gente não trouxer a tomada de consciência, a gente vai muitas vezes agravando cada vez mais esse processo. Só que a gente não percebe, né, por inconsciência. Outro sinal de que talvez você possa ter couraças é uma postura rígida. O corpo ele vai ficando inflexível, as articulações elas vão ficando duras, sem fluidez. Por quê? Por conta daquele processo da rigidez muscular que eu falei agora há pouco, né? E aí esse processo vai gerando um agravamento que pode gerar essa questão da postura rígida, enrijecida. Então, qual é o grande caminho aqui? Se você está se identificando, é você trabalhar o seu corpo. Você precisa trabalhar o corpo com alongamentos, com massagem, certo? Você poder tirar ali um momento a cada 15 dias ou uma vez na semana para você poder receber uma massagem relaxante, ou um shiatsu, ou um doin, uma reflexologia, certo? E com isso você poder liberar esse processo de tensão muscular. Outro ponto importante, que de repente pode ser que você seja um sinal para você identificar, se de repente você já não está com camadas de couraças, é a questão da baixa sensibilidade.
Lembra que eu falei agora há pouco que as couraças elas vão gerando um processo de aprisionamento respiratório que impacta em todo o corpo? Pois é a mesma sensação quando a pessoa vai para um local muito frio e ela se envolve de um grande espesso casaco de pele. E aí nesse casaco de pele, ele tem um ganho que é eu me proteger desse cenário frio, inóspito, doloroso, para que se eu repetir esse padrão ele não venha fazer mal para mim, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, eu acabo tendo que arcar com o peso energético dessa couraça. Eu acabo tendo que arcar, em outras palavras, com o peso energético de toda essa rigidez, dessa armadura que eu mesmo desenvolvi. E aí onde está a grande pegada, porque nessa hora pode ser que eu já não precise mais dela. Os anos se passaram e eu ainda estou preso no passado. Mas a gente vai falar já já sobre isso, tá? Então, ainda estamos falando sobre os sinais de couraças. Então, fica comigo aqui. Se você está gostando do assunto, já dá um likezinho aqui embaixo. Se você ainda não me segue, já aperta para você poder me seguir e ative as notificações para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse, que vão te ajudar no seu processo de autoconhecimento. Eu estou aqui para isso e por você, para que você possa se transformar profundamente através do autoconhecimento. E como está lá nos escritos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu ainda digo mais, e conhecereis a verdade, e você mesmo vai se libertar cada vez mais com essa verdade, certo? Porque o autoconhecimento, ele liberta, ok? E uma das grandes mentiras que trouxeram para a gente é que a gente precisa de algo externo para a gente se libertar e depender de alguém. Não. A gente precisa olhar para dentro. A caminhada da evolução, ela é uma caminhada de olhar para dentro, não é de olhar para fora. Cada vez mais que eu vejo pessoas querendo evoluir espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, olhando para fora, mais eu vejo elas caindo ladeira abaixo. E aí você vai entender isso bem melhor quando você for entender o processo da jornada do amor próprio, que eu vou estar falando sobre isso e vou estar explicando isso detalhadamente aqui no YouTube, nos dias 11, 13 e 15 de março, ok? Na próxima segunda-feira, na próxima quarta-feira, na próxima sexta-feira. Então, é bem interessante, vale a pena você poder vir comigo e entender esse processo, ok? Muito bem, continuando aqui sobre os sinais das couraças emocionais. Então já falamos aqui, recapitulando, né, para você que está chegando agora, a gente já falou sobre rigidez muscular, dificuldade respiratória, dores crônicas, postura rígida e baixa sensibilidade. Tudo isso são pontos que podem estar sendo ocasionados por um processo de formação de couraças emocionais e energéticas, ok? Junto com isso, pode estar sendo gerado também uma falta de espontaneidade. É fácil a gente entender isso como normalmente uma dificuldade de se expressar livremente e de agir de uma forma autêntica, uma maneira que a pessoa seja ela mesma, né? Então essa forma autêntica muitas vezes ela é gerada quando a pessoa vivenciou algum cenário de dor emocional, algum cenário que ela foi ou rejeitada, ou ela foi, ou ela passou alguma vergonha social, ou ela foi esculachada publicamente, ou ela foi envergonhada de algum cenário, algum contexto, certo? Então, normalmente, esse movimento, quando ele acontece, muitas vezes ele gera essa sensação de entorpecimento. É como se a pessoa ficasse entorpecida dentro de um parâmetro, dentro de um gradiente que muitas vezes está ligado com essa coisa de rigidez, né? Então, a pessoa ela não percebe, mas ela acaba gerando uma rigidez que ela é não só física, como também energética, como emocional e muitas vezes mental, psicológica, certo? Então, isso acaba inevitavelmente gerando esse processo de rigidez, né? Ela fica rígida e ela não percebe essa rigidez. Outra coisa que a gente percebe é a necessidade, quando a pessoa está com couraças, dela ter que gastar mais energia
para ela poder sustentar um movimento, seja o trabalho, seja relacionamento afetivo, seja algum contexto que for. Agora vamos aprofundar isso mais ainda dentro do olhar dos instintos, tá? E é aqui que é onde o bicho vai pegar. Se você está gostando do assunto, vem comigo porque o negócio vai esquentar agora, certo? Você que está chegando agora, fala aqui a sua cidade, onde que você está, tá bom? Para que eu possa interagir com você e eu te conhecer um pouquinho mais. Então, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Desde já. Vamos lá. Instintos. Pelo olhar dos instintos, a gente tem três tipos de instintos: autopreservação, social e conexão ou sexual. Quando a pessoa vivenciou um cenário onde esse instinto ele não foi uma prioridade para mim, normalmente ela vivenciou um contexto onde eu precisava dedicar tanta energia para outros cenários, ou de me conectar com alguém, ou de eu me socializar, que eu acabo que o eu utilizar a minha energia sexual para eu poder canalizar e fazer disso uma necessidade, isso ficou mesmo que sem propósito. Então, foram cenários que a pessoa teve um abuso sexual, foram cenários que a pessoa foi abusada mais de uma vez, duas, três, quatro vezes. Ela precisou vivenciar um cenário onde ela tinha que sobreviver, onde ela tinha que ter um elemento de sobrevivência e autopreservação. E aí, quando ela, na fase adulta dela, ela passa por um contexto onde ela necessita vivenciar um cenário de se conectar no campo afetivo, aquilo, para ela conseguir sustentar aquilo, ela precisa demandar muita energia. Por quê? Porque ela passou por tantas couraças lá na infância e adolescência que para ela conseguir fazer aquilo, aquilo acaba sendo altamente desafiante. Isso é um contexto, tá? Outro contexto é quando a pessoa ela passou por uma vergonha social no colégio repetidas vezes. E aí nesse cenário, quando isso acontece, isso muitas vezes acaba fazendo com que quando ela vai se expressar em público, inevitavelmente ela lembra daquele processo no passado. E aí ela acaba se sentindo podada, tolhida, porque ela acaba achando que aquela vergonha que ela passou sucessivas vezes na infância ou na adolescência, ou às vezes na fase adulta jovem também, isso vai se repetir, seja numa apresentação de um TCC, seja numa apresentação de um trabalho de faculdade, onde quer que seja, né? E aí esse processo, ele acaba gerando um uma trava, sabe? A pessoa trava e ela não percebe que ela está travando. E para ela conseguir sustentar a energia, para ela poder direcionar, para se comunicar em público, ela acaba até conseguindo, mas ela fica exaurida. Isso a gente chama, dentro do olhar do processo de entendimento dos instintos, de o instinto social reprimido. Ela tem a energia dela, o direcionamento dela de instinto não é prioridade para se socializar, né? E o último cenário é o cenário do autopreservação, que acaba ficando reprimido. Quando a pessoa tem uma necessidade que foi ou de se conectar com eleitos ou de se socializar com pessoas, a prioridade maior dela precisava ser ela se socializar, porque senão ela iria ter prejuízo, ou ela se conectar com alguém, senão ela iria ter prejuízo, e aí a autopreservação dela ficou reprimido. E aí ela acaba tendo contextos onde ela, por exemplo, o planejamento dela é quase nenhum. Às vezes ela decide fazer uma viagem de última hora, o povo chama ela, ei, vamos viajar, bora, para onde? Aí quando ela vai ver, ela se esquece de levar casaco, ela se esquece de levar toalha, ela se esquece de levar escova de dente, gel dental, ela se esquece de levar um monte de coisa, aí pega uma pneumonia, pega um resfriado, acaba indo tomar banho e fica passando frio nos cantos. Enfim, o senso de mínimo de instinto de autopreservar-se acaba ficando comprometido, né? E isso acaba gerando problemas no futuro e faz ela se colocar em cenários de risco. Tudo isso está ligado ao movimento de couraças. E aí, quando a pessoa tem, por exemplo, um sistema de autopreservação reprimido, ela vai colocando não só ela em risco, mas todas as pessoas ao redor dela,
ela também vai se colocando em situações de risco, né? E isso, para ela conseguir manter um cenário que não se coloque em situações de risco, ela acaba tendo que demandar muita energia e ela acaba ficando com uma baixa vitalidade. Então, olha quantos elementos a gente consegue tirar através só desse assunto de couraças. A gente passou aqui quase 25 minutos falando só sobre isso, sobre essa parte de sintomas, de diagnóstico. E é exatamente isso que eu faço no set terapêutico. É exatamente isso que eu trago, esses elementos, já a partir de uma primeira sessão. E isso é fundamental para a gente poder, primeiro, identificar os níveis de coraça, porque a gente já sabe que praticamente de 10 pessoas, 9 ou 10 têm coraça. Ok, está tudo bem. O negócio são os níveis de coraça, porque tem pessoas que têm coraças tão elevadas que são verdadeiras armaduras. Parece aquelas armaduras de cavaleiro, sabe? De cavaleiro medieval, que muitas vezes a pessoa ela não tinha essa percepção, mas ela estava ali com aquela coraça pesada. Ela ia dar um abraço na pessoa, aquele abraço que ela queria transmitir amor, e ela estrala os ossos da pessoa todinha, porque ela não tem consciência da própria força dela e do quanto essa força faz. Às vezes ela está ali dançando, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo da dança, do forró. Aí ela não tem noção espacial, aí quando vai ver, ela pisa no pé do outro, só falta esmagar o pé do outro, pisa no pé da outra, que está do lado, aí a outra fica com o pé inchado a noite toda, dá um grito, ela, opa, desculpa, foi sem querer. Por quê? Porque ela não tem consciência desse processo no corpo dela. E ela não tem percepção disso, né, no corpo. E aí aqui eu trouxe aqui algumas soluções para que você possa vivenciar essa transformação no seu corpo. Uma delas é a respiração, certo? E a respiração, ela é tão importante. Você não tem noção. Daniel, mas eu respiro, ó, tá vendo? Não, todo dia eu respiro, ó. Mas não é essa respiração. É uma respiração que ela é modulada. É uma respiração que você consegue modular a profundidade, a repetição dessa respiração e o tempo de alcance dessa respiração. Então, o Reich, ele falava muito isso, e Lowen falava muito isso, que tinha uns 40 minutos mágicos de respiração. Se você conseguir fazer uma respiração que seja profunda de verdade, durante 40 minutos, e você conseguir manter essa respiração profunda por pelo menos 40 minutos, você consegue acessar essas memórias, você consegue liberar essas memórias. Só que você precisa direcionar para que seja uma respiração organizada, uma respiração estruturada. É aí onde está a grande pegada. Não é uma respiração qualquer, é uma respiração que seja direcionada para que você possa trazer esse exemplo, certo? Tá gostando do assunto? Clica aqui em curtir se você ainda não está curtindo, comenta aqui embaixo, tá? E traz as suas perguntas. As perguntas são mais importantes do que as respostas, tá? E você que está aqui, seja no YouTube, seja no Instagram, se ainda não me segue, já clica aqui em seguir para que você possa continuar recebendo conteúdos como esse e, obviamente, ativa as notificações para que você possa trazer aí mais entendimento do seu corpo, porque esse corpo é uma morada sagrada e que, infelizmente, eu vejo tantas pessoas se machucando e fazendo tanto mal a elas. É impressionante a quantidade de pessoas que não têm um cuidado com o corpo, seja a nível psíquico, seja a nível emocional, seja a nível energético, seja a nível sexual, seja a nível de saúde. A nível mental, infelizmente, é a crise de ansiedade que assola a nossa humanidade. A nível emocional, é as pessoas guardarem emoções cotidianamente, de forma frequente. A nível energético, a gente vê essa volatilidade de pessoas fazendo sexo a todo momento, indiscriminadamente, como se estivessem chupando um bombom, né? E aí existem aplicativos de celular que favorecem a isso, e eu não estou aqui para dar uma de bom samaritano, não estou aqui para trazer a ideia de pudor, de falso moralismo, nada disso. Eu estou aqui para trazer uma consciência baseada na minha experiência. Você pode colher
um cuidado ao seu corpo e você pode ter um cuidado adicional ao seu corpo. Basta que você dedique um tempo para isso, diariamente, pouco a pouco, passo por vez. E você pode trabalhar o seu corpo a nível psíquico, a nível emocional, a nível energético e a nível de saúde, certo? E isso é um cuidado, isso é um exercício de autocuidado, que a gente vai falar muito sobre isso na jornada do amor próprio, tá? Então já organiza na sua agenda, na próxima semana, aqui no YouTube, vai ser nos dias 11, 13 e 15 de março, vai ser gratuito, vão ser verdadeiras aulas que eu vou estar compartilhando aqui para que você possa trazer um processo de autopercepção e de autoconhecimento, que pode te ajudar muito a você fortalecer a sua autoestima, você saber o que, que você não deve fazer e você saber o que, que você deve fazer para você fortalecer a sua autoestima, ok? Continuando aqui, soluções para que você possa trabalhar. Exercícios corporais. É muito importante que você possa trabalhar o seu corpo e fazer alongamento, massagem, como eu já falei, né? Você fazer exercício físico, seja um exercício aeróbico, seja um exercício de força, porque ele vai aumentar o seu gradiente de energia e vai fazer com que você possa potencializar esse corpo para irrigar o sangue, fazer com que os chakras se expandam. Na hora que você faz exercício físico, não é só a corrente sanguínea que é expandida, o campo áurico ele também expande junto com o seu processo, certo? Então, é impressionante quando a pessoa faz exercício físico durante 40 minutos, 1 hora e meia, ela fica com o campo áurico expandido. O metabolismo gera um processo de sinapses saudáveis. Então, o corpo dela precisa disso, isso está na nossa memória ancestral. O homem Homo sapiens, lá do passado, ele saía para caçar, às vezes em jejum. Ele, às vezes, caminhava 1, 2 horas até conseguir a caça e trazer para o seu clã. Então, isso fazia com que ele gerasse um corpo de resistência. Então, o exercício físico faz parte do nosso corpo. Hoje em dia, com a tecnologia, a modernidade, a gente muitas vezes se acostumou a gente não fazer mais exercício físico. E isso, infelizmente, acaba sendo um ponto fora da curva, acaba gerando um tiro no pé, que, infelizmente, pode ser que você esteja fazendo isso com você mesmo. Então, eu sugiro que você possa fazer movimentos que trabalhem a liberação dessas tensões, alongamento, certo? E a minha sugestão, como profissional de educação física, para você é: faça alongamentos depois do treino. Você pode fazer um aquecimento leve durante 5, 10, 15 minutos, depois você entra no treino com o corpo já aquecido, faz o treino ali durante 30 minutos, aproximadamente, 45 minutos, e finaliza com alongamento, certo? E aí, nessa hora, o alongamento ele vai ser importante, porque o corpo já está aquecido, e aí você vai conseguir alongar ele cada vez melhor, tá certo? Muito bem. Massagem relaxante, olha só, já até falei sobre isso, né? A massagem ela ajuda a liberar toda a energia estagnada dentro de um campo de soltura bioenergética. Do-in, reflexologia, eh, tem liberações miofasciais, eh, tem vários tipos de massagem. Qualquer uma que você se sinta bem. Ayurvédica, certo? Você poder ter uma rede de apoio que você possa falar dos seus sentimentos de uma maneira aberta e sem julgamentos. É muito importante você ter, nem que seja uma pessoa, 2, 3, 5, um grupo de pessoas que você possa ter uma rede de apoio. Nisso que nasceu os grupos de 12 passos. Pessoas que tiveram desafios com vícios, com ataques de pânico, ataques de ansiedade, problemas de alcoolismo, drogas, elas se juntam uma vez por semana e criam um grupo de 12 passos, exatamente com uma metodologia que tem um apoio psicológico. Ali naquele momento, quando um fala, todos escutam. Então, isso é uma coisa muito positiva, né? E eu tenho visto muitos resultados. É um dos caminhos possíveis que a pessoa pode se transformar, certo? Terapia corporal, terapia tântrica, terapia haitiana, terapia de bioenergética. Tem diversas terapias. Toda e qualquer terapia que trabalhe o soma, que trabalhe o corpo, isso vai poder viabilizar esse processo, certo?
E eu também vou estar facilitando um evento nesse mês de março, que eu vou estar conversando isso mais para frente. Então, se você já me segue, depois fala comigo no privado, que você vai poder ter entendimento cada vez melhor sobre isso, ok? Para você poder ter entendimento quais são os trabalhos somáticos que podem te beneficiar no seu processo de vida, para o resto da vida, e que impactam diretamente no campo afetivo, na sua autoestima, impactam no seu trabalho, impactam na sua vida financeira profundamente, ok? Meditação, e entre elas o mindfulness, uma meditação que ela é direcionada para que você possa trazer consciência para a sua respiração. Uma meditação que trabalhe o processo do soma, que trabalhe o entendimento de você poder trazer um estado de presença para o aqui e agora. Tudo isso é potencializado cada vez mais, ok? E, junto com isso, todo e qualquer tipo de terapia energética, como o reiki, acupuntura, ventosa terapia, a própria apometria, ela pode te ajudar bastante para que você possa ir soltando essas camadas. Eu descobri, através de pesquisa radioestésica, que a gente utiliza uma medição com pêndulo e gráficos, que a gente consegue despolarizar a tria, pelo menos 50% dessas couraças à distância, à distância. Então, foi uma descoberta que eu descobri na pandemia de forma empírica, né? Foi uma coisa meio que, pela necessidade da pandemia, eu digo que foi um dos relatos positivos, foi um dos legados positivos da pandemia, foi ter explodido essa questão dos atendimentos no formato remoto, à distância. E isso favoreceu para que muitas terapias pudessem ser utilizadas, muitas pessoas pudessem ser beneficiadas, pessoas que estavam em verdadeiras crises de ansiedade, pessoas que estavam em isolamento por conta do período da pandemia, até hoje ainda estão se recuperando de questões traumáticas por conta de isolamento social, por conta de risco de vida, por conta de medo de morrer, e aí por aí vai, né? Bom, então é isso. Eu acredito que deu para a gente poder contemplar esse processo. Caso você não tenha dúvidas, eu vou ficar por aqui e desde já peço, se você ainda não me segue, já me segue aqui na plataforma, ativa as notificações e, obviamente, se você ainda não curtiu, já aperta aqui em curtir para que você possa continuar apoiando o meu trabalho e eu poder continuar entregando conteúdos para o seu processo de autoconhecimento, ok? Vou ficando por aqui e te aguardo na nossa jornada do amor próprio, para que você possa potencializar cada vez mais aquilo que é importante para você poder ajudar a pessoa mais importante, que é você mesmo, você mesmo. E, obviamente, você trazer conhecimento e autopercepção do que você não deve fazer para você poder fortalecer o seu amor próprio, a sua autoestima. Tá bom? Um abraço e uma excelente noite. Ótima semana.